O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, conveniente hoje nós falarmos, hoje que nós celebramos essa festa dos apóstolos, conveniente nós falarmos sobre um mito moderno, que você vê à torta e à direita aí nas redes sociais, porque desde que inventaram a rede social, qualquer bobo com um celular e uma câmera na mão vira especialista, de qualquer assunto. Então você vê as pessoas dizendo aí que Constantino fundou a Igreja Católica. Alguém já ouviu uma história dessa? Sim ou não? Sim. Então, só que é um mito moderno, contemporâneo, porque nunca ninguém falou desse tipo de coisa na história, sem nenhuma base histórica, teológica nem documental, que facilmente pode ser refutado, facilmente, aqui em 10 minutos a gente pode refutar isso daí. Mas a gente tem que ver o que está por trás disso. O demônio se aproveita da ignorância das pessoas, da falta de conhecimento das pessoas, para perseguir. Dom Bosco dizia, eu postei hoje até no meu Instagram, que a igreja ela é perseguida porque ela é verdadeira. Se não fosse de Deus, o mundo a deixaria em paz. O próprio Jesus vai dizer em João 15:18, se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. O mundo odeia a igreja justamente porque ela foi fundada por Cristo. Já é uma evidência. Se o mundo odeia, persegue, joga pedra, porque ela incomoda, porque ela vem direto de Cristo. Então, vamos lá. A igreja foi fundada por Constantino. O problema é que Constantino nasceu em 272 e ele exerceu um papel político no primeiro concílio de Nicéia em 325. Então, Constantino nasceu em 372. Só que o termo Igreja Católica foi usado pela primeira vez por Santo Inácio de Antioquia no ano 107, no primeiro século. Santo Inácio de Antioquia foi nada mais, nada menos do que discípulo do próprio São João Evangelista. Vocês estão vendo aí uma contradição histórica, temporal, para a gente dizer que Constantino fundou alguma coisa? Santo Inácio de Antioquia, e aí eu vou dizer a fonte, porque esse pessoal, eles vão falando as coisas assim, porque ninguém vai atrás de fonte, ninguém pesquisa nada, então eu vou dizer a fonte. Santo Inácio, ele escreveu na carta aos
Esmirnenses, no capítulo 8, versículo 2. Você pode adquirir na Patrística, essa obra de Santo Inácio de Antioquia. Ele escreve, abre aspas, para Santo Inácio de Antioquia: onde está Jesus, Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. No ano 107 depois de Cristo, discípulo de um apóstolo, dizendo: a Igreja de Cristo é católica, é universal. Constantino nem sonhava nascer nesse tempo. O termo cristão, você pode verificar na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, Santo Inácio de Antioquia, também em Antioquia, pela primeira vez surge o termo cristão para designar os seguidores de Jesus, porque até então os seguidores de Jesus eram chamados seguidores do caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o termo cristão, você pode verificar lá em Atos dos Apóstolos, dizendo que em Antioquia, a primeira vez, surgiu o termo cristão. São Justino Marte, ele escreve já em 155 depois de Cristo, ele faz uma descrição de como era a Santa Missa naquele tempo, antes de Constantino. Você vai ver lá que a Santa Missa era bem parecida com a missa que é hoje, do mesmo jeitinho. Santo Irineu de Lyon, em 180 depois de Cristo e antes de Constantino, na carta às Heresias, volume 3, capítulo 3, versículo 3, ele fala sobre a sucessão dos bispos de Roma. Quem são os bispos de Roma? Os papas. A sucessão dos bispos de Roma como garantia da fé verdadeira. Não existe nenhuma igreja cristã no mundo que tenha uma sucessão ininterrupta, como tem a Igreja Católica, que vem desde Pedro, sucessor de Pedro. Clemente Romano, que foi o quarto Papa da Igreja, ele já exercia autoridade, tem escritos dele exercendo autoridade sobre outras igrejas, o Papa da Igreja. Tertuliano, no ano 200 depois de Cristo, ele distingue já a Igreja Católica em relação às seitas, porque já tinham seitas católicas, os gnósticos eram seitas católicas, os arianos eram uma seita católica, já tinham seitas. Esse negócio de protestantismo surgiu lá em 1500, não, já no princípio da igreja já tinham seitas católicas. Os imperadores perseguiram a igreja de Cristo. Décio, Nero, Nestório perseguiram. Como que a igreja foi criada por Constantino, se ela já era perseguida? Eu termino dizendo, se a igreja ela foi criada por Constantino, por que os apóstolos que nós celebramos hoje morreram? Eles morreram seguindo o exemplo do seu fundador, Jesus Cristo. Deram a vida por Cristo e pela sua igreja. Todos nós somos membros deste corpo de Cristo, a Igreja Católica. Eu termino dizendo que, se você não conhecer este corpo de Cristo, não conhecer a Igreja, não tiver raízes nela, no tempo da perseguição, você não vai aguentar. Vai se deixar levar por qualquer vento, vai se deixar levar por qualquer enxurrada. Você precisa conhecer e amar a igreja, que é o corpo de Cristo. Esses dias eu fiquei pasmo, uma pessoa que fez um acampamento comigo, já tem uns 2 anos que eu fiz o acampamento. Esses dias, quase 2 anos depois, a pessoa me mandou mensagem perguntando: padre, é pecado faltar à missa domingo? Quase 2 anos depois, a pessoa fez o acampamento. Agora que ela descobriu que domingo é o dia do Senhor. O meu povo se perde pela falta do conhecimento. Então,
Não tem como amar a Cristo sem amar a sua esposa, a igreja. Não tem como amar a Cristo sem amar a sua esposa. Nós vemos hoje Jesus, Lucas, ele diz que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite toda rezando, simplesmente para dizer: a autoridade de Cristo vem do Pai. Primeiro ele vai ao Pai, ele consulta o Pai, ele ora ao Pai no alto do monte. Depois ele começa a criar uma estrutura básica da igreja. Tem ali 72 discípulos. Dos 72 discípulos, ele escolhe 2 apóstolos para serem os pilares. E nós ouvimos a primeira leitura que o Guilherme leu, falando da estrutura da igreja. Cristo é o cabeça e os apóstolos são a base da igreja. Quando eu, Padre Felipe, fui ordenado e o bispo colocou as mãos sobre mim, foi um apóstolo que colocou as mãos sobre mim. Não importa se você gosta do bispo, se você não gosta, é um apóstolo da igreja. E se tem bispos que ferem, vamos dizer assim, o coração de nosso Senhor, com certas coisas que dizem por aí, entre os 12 tinha Judas Iscariotes, não Judas Tadeu, que nós celebramos hoje. Entre os 12 tinha Judas. Tinha Pedro, que negou Jesus. São homens, mas são apóstolos. E são homens escolhidos por Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.